Olá, 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 boa noite, boa noite. Cá estamos para fazer mais uma live do Conexão. Deixa eu colocar aqui pra gente. A gente vai falar hoje de criatividade. A nossa ideia é falar um pouco de criatividade nesse mercado de trabalho que a gente vai ter que encarar, que a gente vai ter que pensar, que a gente vai ter que inovar para poder pensar um pouco como é que a gente vai funcionar, o que, que vai acontecer. Consegui aqui na Super Night para a gente poder entrar. Deixa eu fixar nosso comentário. Posso conseguir entrar. E aí? Foi. Foi. Gente, desculpa. Eu não sei o que acontece. Eu reinstalei de novo. Vocês acreditam? Meu Insta? O Instagram tá querendo te gongar já. Não tem problema, eu É, adoro ser convidada. mas não é pessoal, viu? Toda live que eu faço tá acontecendo isso. Tranquilo, não É, tem pra gente problema. poder variar, né? Pra gente poder trocar os perfis que vão estar iniciando, mas desculpa. Mas dá no mesmo, tá todo mundo ao vivo ao mesmo tempo, tá É ótimo. verdade, não, isso é verdade, né? Que depois a gente acaba, é legal a gente ter uma no IGTV de vocês, uma aqui, né? Exato. E aí, E aí, começa aí Dani, vocês, como é meninas. Cá que tá estamos. pensando aqui na criatividade? Como é que a gente vai falar hoje sobre a criatividade, né? Não, Meninas, estamos aqui, né, para a gente poder falar de criatividade. E eu saí mais criativa da live da Janaína e da Nairete neste domingo. Gente do céu, eu ficava assim, ó, boca aberta, ouvindo as histórias de Nairete, a história de vida, o quanto essa mulher teve que ser criativa na vida, né? Aqui a nossa, Marcinha falando oi e tudo mais. O quanto você teve que ser criativa na vida para poder, menina, chegar onde você tá, né? E valeu a pena. Valeu muito a pena. Fiquei muito Rapaz, feliz com essa história. e olha que porque a gente foi só 2 horas de live, viu? Porque ainda teve uns detalhes aí que ela andou esquecendo. esqueci. Foi quase uma maratona do Netflix da live. Maratonar na live da Nai, excelente, muito bom, muito bom. Pois Mas é. vamos lá, né? Vamos lá. Vamos. Então, né? Se Essa loucura apresentar, né, toda. pessoal? Começar a se apresentar, né, meninas? A Dani já entrou, já se Já, apresentou, né? Pessoal, eu sou Não, Janaína eu não Assis. cheguei a me apresentar tanto, mas vamos falando, vamos falando aqui. Então, eu sou Janaína Assis, sou publicitária, coach nas horas livres, né? E dizem que eu sou criativa. metida, né? Dizem, Conte, né? meu Dizem, amigo. não sei. E fui convidada por essas duas feras aqui para integrar o time do Conexão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre criatividade, né, meninas? Eu sou Margarete Correia, todo mundo aí que está na live já ouviu falar o meu nome, a Dani já anunciou. E assim, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e a gente resolveu criar o Conexão para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente acha que é do interesse de muita gente, né? E aí, como não poderia ser, né? Eu e Dani pensando, juntou com Janaína, que a gente faz o quê, Dani, dia de segunda-feira de manhã? Segunda-feira a gente toma café, ó, viu? Começa a semana tomando café. E falamos de conexão, exatamente. Muito bom, muito bom. Eu sou Daniele Rossini, também sou psicóloga, sou neuropsicóloga, e me senti muito honrada a partir de um convite da Nairete para a gente fazer uma live e começou a esquentar esse nosso papo para a gente poder falar um pouco dessa nossa vida que a gente está tendo que reconstruir, né? Repensar, reconfigurar de tantas maneiras por esse momento que a gente está vivendo. E se tem uma pitada que a gente precisa para sair dessa melhor do que entrou, é criatividade, né, meninas? Porque eu acho que é um ponto aí importante. Aí eu queria já de Me cara diga, Nath. perguntar para vocês duas. O que é que vocês entendem quando fala assim, o que é criatividade para vocês? O que é que vocês pensam nisso, com relação a isso? E Começa aí, aí, Paulo? Nay. Vai. Rapaz, olha, antigamente, quando se falava em criatividade, era como se fosse um ser superior, a pessoa criativa, né? A gente tinha uma ideia de que o artista, o artesão, o pintor, o escultor, o artista de circo, né? Que na minha infância tinha muitos circos.
artista de circo, os artistas, né, do teatro, da radionovela, né, que eu sou da época da radionovela. É. Então, assim, eu ficava imaginando que ser criativo era ser artista. Tinha que ser artista. O potencial tinha que estar lá no outro patamar. E aí eu brincava de boneca e eu inventava as minhas brincadeiras de boneca e eu tinha uma característica muito legal. Como eu ouvia muita novela de rádio, né? E aí eu chorava, eu me emocionava. Nossa, pequena, criança. E eu imaginava como seriam as roupas daqueles personagens todos. E eu ficava pensando assim, nossa, será que é colorida? Será que é grande? Se é de pregas? Godê, como a minha mãe chamava roupa godê. E eu brincava de teatro com as meninas e a gente fazia roupa de papel de seda, colado ou costurado para fazer teatro. Então, eu era uma criança que, com 8 anos, 9 anos, a gente brincava assim, de fazer peça de teatro. Eu não sabia nem o que era isso, mas como eu ouvia muito, né, minha imaginação ajudava. Mas eu nunca me achei uma pessoa criativa. Eu fui crescendo, eu fui ficando adolescente, fui estudando, e eu deixei de brincar, deixei de fazer coisas que usava criatividade. E aí eu dei um passo uma vez, fui participar de um concurso de contos e poesias no Sesc, né? E eu escrevi um conto e foi publicado no livro do Sesc, né? Que legal. E eu me lembrei disso hoje, pensando assim, nossa, será que eu sou uma pessoa criativa, além de ser criativa com o trabalho, com a minha vida no cotidiano, com o meu dia a dia? E aí eu vi que realmente a criatividade é uma coisa que está, assim, eu penso que em todas as pessoas, todo mundo tem um potencial criativo e às vezes consegue explorar e outras vezes não. Mas é uma habilidade, né? Eu penso que a gente precisa desenvolver, todas as pessoas precisam desenvolver. Até por conta dessa cobrança, né, do mercado agora, que uma das características é a habilidade criativa, né? O pensamento criativo. Como é que vai ser, né? E você, Dani, o que é que você pensa sobre isso? Daí eu acho que você está falando da ideia de criatividade por algumas facetas, que eu acho que é interessante. 80% a última vez que eu vi antes de sair a enquete do Dani Rossini Neuropsi, 80% das pessoas se percebem como criativas. Então, das pessoas que responderam lá na enquete, acho que isso é muito bacana. A gente tem 80% das pessoas que percebem que tem ali um lugar criativo, né? Daí a Nani aqui colocou, eu acho que ela colocou que mexe com o emocional realmente, de alguma forma é o jeito de poder se virar nessa atualidade. Daí eu acho que você está falando de duas coisas que eu acho que são interessantes. Tem uma concepção sobre criatividade que é essa criatividade disruptiva, né? Assim, essa criatividade que sai do comum, né? Que é quando eu faço diferente, quando eu me destaco por algo, né? O artista e etc. Aquele que rompe com aquilo que é o comum. Mas, na verdade, a gente tem uma habilidade criativa que é exigida no dia a dia, como essa que você está falando, que é aquela que a gente usa para trabalhar, que é aquela que a gente usa para poder se virar e fazer alguma coisa com o que tem na geladeira, né? Assim, é aquela que você pega e dá um jeito de, putz, minha roupa não está passada, deixa eu montar aqui alguma coisa diferente. Então, assim, a criatividade ela é inerente, né, a esse pensar e repensar e se reinventar cognitivo que exige tanto desse nosso jogo de cintura, que é fazer diferente com o que a gente tem. E quando a gente vai pensando, né, assim, eu acho que eu tenho uma pílula que faz parte, ou eu sou neurodependente de neurociências, eu não consigo parar de pensar nessas coisas. Então, assim, a criatividade, ela envolve um pensamento abstrato, que é essa ideia de, tá, o que que eu tenho aqui, o que que eu faço com o que eu tenho, independente se eu já fiz alguma coisa. Claro que a experiência, como você está falando, Nai, conforme a gente exercita, a gente se torna criativo, né? A gente se estimula como criativo conforme a gente vai permitindo isso acontecer. Então envolve um tanto dessa abstração, envolve um tanto dessa flexibilidade, né, assim, de dar Sim. esse jeito, assim, esse joguinho de cintura. Putz, isso é a essência da criatividade, né, se a gente for pensar, né? E Quando a aí, gente Jana? Quando a gente Fala. cria, o cérebro, ele se encarrega de fazer todas as associações, né?
para que a coisa se realize, que aconteça, né? E aí eu passo a bola aqui para minha comadre. Mas é bem isso. Eu acredito que aquela frase do Einstein que eu coloquei lá, que a criatividade e a inteligência brincando, é bem real, porque assim, na criatividade ela se manifesta quando você tem uma bagagem de conhecimentos, informações, vivências, e aí na hora que você precisa inovar, você precisa desenvolver alguma coisa, precisa desenrolar, aquelas informações todas elas se conectam no cérebro, e aí você se conecta no e a solução vem, né? E aí eu acho que assim, todo mundo tem um lado criativo, adormecido ou agitado. Isso é fato. Algumas pessoas têm preguiça de ser criativas, outras pessoas são criativas até demais. E isso a gente pode despertar de várias formas, né? Tem várias atividades, várias coisas que a gente pode estar fazendo para estar despertando esse lado criativo das pessoas. Mas eu acredito que a criatividade é resultado de toda a bagagem de informação que a gente busca, pesquisa, todo o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo da vida. E isso se junta para dar soluções para as coisas que a gente quer aplicar à criatividade. A gente tem uma publicitária, né? Produtora publicitária falando de criatividade, né? Exato, exato. As pessoas precisam compreender que não é um dom apenas, não é uma coisa que é genético, é uma coisa que você pode desenvolver. É como se fosse, eu digo, como se fosse um elástico, né? E aí, quanto mais você usa, é igual a plasticidade cerebral. Você vai usando e ela vai aumentando. Então, quanto mais você se obriga a criar, a inovar, você vai ficando mais receptivo àquele processo de criação, de melhora. E, assim, a criatividade, ela facilita muito o processo de aprendizagem, né? A pessoa criativa, ela aprende mais rápido. Quando ela cria alguma coisa, o cérebro dela desenvolve muitas outras conexões e ela começa a aprender o conteúdo e aprender, associar, codificar aquela informação, né? Eu acho que eu acho muito simbólico isso, né? E também muito neurociência, né? E você está falando outra coisa? Fala, Jana, perdão. É só um ponto assim. A gente fala que o processo as crianças são muito criativas, por quê? Porque elas são um copo vazio, elas estão ali testando, vendo o que funciona, o que não funciona. Medo, né? Não tem medo, não tem julgamento, não tem ninguém apontando o dedo dizendo não faz ou faz, é isso ou não é aquilo. E uma das enquetes que a gente saiu distribuindo aí nos Instagrams, né? Eu perguntei assim, o julgamento de outras pessoas influencia no seu processo criativo? 50% disseram que sim. Que elas se sentem inibidas pelo julgamento dos outros, por isso elas têm vergonha de externar qualquer ideia, seja ela ou qualquer opinião, ou fazer qualquer coisa por conta do julgamento alheio, né? Então, enquanto habilidade, eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente poder considerar a ideia da criatividade, né? Assim, ela não é inata, parte dela é aprendida, mas é interessante que a gente tenha um ambiente estimulador dessa criatividade. E isso desde a infância. Então, quando eu sou uma criança que foi permitida ser criativa, fazer suas roupas rodês com papel de seda, mas você era muito chique, eu fazia de jornal. Você era muito chique de fazer papel de seda, fazer de revista, de jornal. Minha mãe não liberava o recurso assim, tão fácil. Mas daí era nesse sentido, assim. Então, você poder ter um ambiente que permita isso, por meio dessa experimentação, né, assim, isso é um impulso natural da criança e a gente vai cerceando, não pode, não suja, não faz tal coisa e etc, né? A gente vai contendo um pouco dessa expressão. Claro que precisa, né? Claro que a gente precisa regular esse comportamento, mas talvez a gente ter um ambiente que permita isso é importante. E acho que dá para transpor isso para o ambiente corporativo, né? Assim, então, se a gente vai conceber aqui, ó, por exemplo, a enfermagem UFS, ela está colocando que uma das profissões mais criativas é a enfermagem, principalmente porque nos serviços faltam recursos e a gente tem que se virar nos 30 para fazer no cotidiano. Olha, eu trabalho num hospital terciário gigante, o maior hospital da América Latina, trabalho num serviço de excelência que tem recursos perto de outros centros que eu conheço e o povo lá se vira nos 30 na enfermagem. No Instituto de Psiquiatria do HC, eles fazem milagre, é impressionante, assim. Então é impressionante.
elas falaram justamente isso, que a enfermagem, eles têm que ser extremamente criativos, porque são diversas situações, desde a falta do material para trabalhar, até o próprio paciente, a forma como conduzir o paciente para aderir ao tratamento, eles têm que usar criatividade, né? É. É. E daí, como esse ambiente corporativo pode propiciar, né? Assim, então, o gestor que está lá, ou eu enquanto colaborador, como é que eu posso considerar esse cavar desse espaço criativo? Porque a criatividade, então, quando ela se expressa, se a gente está pensando nesse ambiente onde a gente está com outras pessoas, ela é um ponto sensível, né? Porque ela é pensar diferente, ela é pensar fora da caixa, ela é tentar fazer diferente. No momento em que a gente está pedindo tanto, né, esse diferente, mas também o diferente é muito estranho. Ele é um tanto ameaçador. Porque, assim, por mais que a gente entenda que a criatividade é essencial nesse novo modelo corporativo que talvez a gente venha enfrentar de alguma forma, ele é também desconfortável, porque está todo mundo com medo, né? Então, assim, existem algumas facetas emocionais e morais que eu acho que contêm um pouco o exercício da criatividade. Vocês concordam? Exatamente. É porque no mundo corporativo, é assim, quando você sobressai muito, você incomoda. Então, Uhum, se você é aquele que cria e que não deixa perder o foco, que você está sempre buscando uma forma de resolver os problemas que vêm para suas mãos, de dar continuidade ao trabalho, de não parar, você pode ser muito bem visto e pode ser muito mal visto pelos outros. exato. E aí existe a tal da competição, né? A competitividade, Uhum, que é da organização do trabalho. E as pessoas começam a entrar numa disputa desleal, porque se você é aquela pessoa que resolve, que vai, que busca, que está sempre brigando para que as coisas funcionem e andem, tem gente que uhum, não tem energia, que não E está se sente imbuído do mesmo ameaçado. espírito, se sente ameaçado, Se sente ameaçado. né? é, E aí começa a criar uma certa animosidade no ambiente de trabalho. E às vezes a uhum, gente nem sabe por que que a pessoa trata a gente daquela forma, mas tem todos os sentimentos, né? O ciúme, a inveja, o medo, a claro. disputa, tudo isso está Uhum, envolvido. Então eu penso que até para você poder deixar, mostrar suas habilidades dentro do ambiente de trabalho, precisa também ter um ambiente favorável. Hoje, exato. né? Hoje existe toda uma cobrança disso no ambiente de trabalho. É como se fosse um pré-requisito, né? Que você tivesse capacidade de criar para resolver problemas de uma forma mais rápida e ter várias soluções para o mesmo problema ou para os problemas velhos, novas soluções, inovar para você conseguir realizar. Isso é uma exigência. Então, hoje, as Uhum, pessoas não podem mais ficar presas nos seus medos, nas suas entranhas, e achando que o outro é um puxa-saco. Nada, ele faz isso para agradar o chefe, faz isso para fazer firula. E não é. Hoje uhum, não. Hoje as coisas são diferentes. E graças a Deus que são diferentes, né? Porque exato. imagine quantas pessoas que deram tudo de si no ambiente de trabalho foram taxados, foram rechaçados, humilhados, maltratados, porque eram pessoas que eram muito criativas, inventivas, estavam inovando a Uhum, solução. Né? Não dá por uhum. aqui, vai por aqui, vai procurando. Hoje os modelos de negócio eles estão mudando aos poucos, mas assim, Então, eu acho que a gente está. a gente falando sei lá, há 10 anos atrás, a gente tinha um modelo de negócio muito engessado, onde havia regras, protocolos que não permitiam você Flexibilizar. flexibilizar, sair um pouco do eixo e mostrar que aquela outra possibilidade era viável, né? Porque a gente tem os chefes, os cargos de chefia, aquelas autarquias todas, e até você chegar no bambambam bam, bam, A para estrutura mostrar era que, muito pesada, né? né, a coisa era muito engessada. Hoje em dia, não. Acho que os modelos de negócio que estão sendo feitos, eles são mais lineares. Você consegue ter uma comunicação direta com o seu Uhum, superior e consegue expor melhor suas ideias, enfim, suas isso. propostas, as outras colocações. Então, eu acho que hoje, assim, a coisa está começando a caminhar para um modelo de negócio mais flexível. É. E Eu precisa ser acho que desenvolvido. esse modelo de gestão, exato, é um modelo de gestão que tende a se sustentar. Porque ele é um movimento, assim, ele é um modelo de gestão que, assim, claro que a gente ainda vai ter transições e etc., mas eu acho que ele vai valorizar o processo criativo, até mesmo porque a cocriação vai ser necessária. Como é um momento de construção, né?
e uma construção que talvez a gente tenha que rever e quebrar paradigmas anteriores, criar novas soluções, talvez esse movimento colaborativo ele seja muito facilitador para o desenvolvimento dessa nova realidade como sustentável mesmo, assim, porque a gente vai passar. Então, esse modelo de gestão, acho que colaborativo, horizontalizado, com esse gestor muito mais parceiro, né, nesse sentido, assim, eu acho que a gente tem aí um movimento que joga a favor da criatividade. Então, apesar Outra, dos os nossos líderes medos. eles não querem ter o conhecimento total de tudo. Eles estão delegando, eles são caras que delegam, eles contratam o melhor cara Uhum, de TI, eles contratam o melhor cara uhum, de logística. Ele pode saber nada de logística, mas ele entende que ele, enquanto dono, ele precisa delegar e entregar isso na mão de quem sabe fazer, e as pessoas que recebem essas funções entendem que eles têm que desenvolver o deles e contar com a participação do outro, não entender como uma concorrência como era entendido antigamente, né? E também, assim, a criatividade, ela transcende, né, as formas tradicionais, né? Todas as formas tradicionais, porque quando as pessoas, elas criam com originalidade, é a forma dela executar o papel, exercer o papel, uhum. é o jeito dela resolver os problemas. E, assim, a gente imagina que numa rodinha de conversa, né, o network, onde as pessoas vão testando as suas criatividades, as suas habilidades, elas vão falando, vão conversando, vão observando o outro, entendendo como que o outro funciona, até para rever seus modelos, né? As suas formas. E eu acho que isso acontece muito. Eu fico muito contente quando eu estou conversando com um monte de gente assim num grupo, que eu fico observando. As pessoas não acham que eu estou observando, porque eu sou muito assim brincalhona e eu conto piada e falo besteira, falo coisas indecentes, assim, picantes, todo mundo ri, e eu fico observando, né? Como que eles se comportam. Imagina, né? Eu sou uma velhinha ousada, mulher, não tem jeito. Criativa, pronto. Não é? De tacar fogo no parquinho. Toco fogo no parquinho. E aí eu vejo as pessoas, elas se liberam, são lindas, elas se liberam, falam tudo. E aí a gente fica trocando aquelas informações, né? Olha, minha amiguinha Cibele entrou. Beijo, Cibele. A Cibele sabe que eu sou assim, divertida. E aí assim, a gente vai tocando as coisas, as conversas, e é isso mesmo. As pessoas vão conhecendo a gente com originalidade, do jeito que a gente é. Isso. Agora, imagine eu chegar num lugar calada, séria, né, sem fazer nada. Não sou eu. A minha cunhada me adora, a Sônia Valois, ela diz assim, você é assim, você é você, pronto, não tem jeito. Se não for assim, não é Nairete. E eu acho que no ambiente de trabalho, eu hoje não tenho mais patrão, não trabalho, não estou mais na instituição, porque me aposentei. Mas na minha instituição era assim, eu gostava muito de conversar com Uhum. as pessoas. Estavam muitas pessoas muito à vontade. E eu acho que é isso. Você conversa, você se mostra, dá a oportunidade do outro também se mostrar e criar, e inventar, e a gente buscar soluções juntas. E assim, eu acho que eu meti o meu nariz em tudo, né? Em todas as coisas, né? Chegou uma época assim que eu falei para o meu vice-reitor, eu disse a ele, você poderia pensar nisso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Ele falou assim, você só fala que eu tenho que fazer, 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 fazer. Aí eu falei, porque eu quando penso a universidade, eu penso a universidade toda. Eu não penso só a reitoria, eu penso tudo. Aí ele ficou olhando para mim assim, eu disse, pronto, agora eu já disse tudo que eu pensei, agora se vire. Aí ele foi procurar solução das coisas. Mas Eu acho então, daí que você está trazendo, acho que pontos importantes. Precisa de um quê de ousadia. Então, sim, considerando alguns pontos assim, né? Esse julgamento moral, a gente tem que funcionar de acordo com as regras e com as normas. Então, mesmo que que você toque fogo no parquinho, você deve ter assim, é um fogo controlado, né, Nai? Assim, não é? Digamos que você não vai incendiar a cidade. E daí, então assim, mas é isso, tem que ter um quê de ousadia, né? A gente tem que ter um quê que transcende de alguma forma, né? Mas daí acho que você falou de outras coisas importantes. Assim, envolvem da possibilidade de resolução de problemas, que é outra competência extremamente valorizada, né? E extremamente necessária.
Então, assim, eu vou estabelecer estratégias de resolução de problemas, né? Assim, só para a gente poder, a própria flexibilidade, é um banho de função executiva. Neuropsicologicamente falando, a criatividade, ela é um banho de função executiva, né? Assim, e ela tem o seu quê atrelado com aspectos do funcionamento intelectual, mas não necessariamente uma inteligência formatada, né? É, na verdade, assim, alguma base de um raciocínio abstrato, né? De um raciocínio que consiga costurar esse funcionamento em rede de maneira complexa, rápida, que transcenda, né? Que use recursos que a gente já tem, mas que vá além para poder criar novas soluções a partir de velhos paradigmas, inclusive, né? É, a inteligência fluida, né? É a coisa que você Inclusive. vai vendo, você vai vindo e você vai modificando e vai renovando, vai refazendo. Essa costurinha, né, que você fala e a gente vai. Eu acho muito legal isso, muito rico. E quando as crianças brincam, né, a minha primeira via de trabalho clínico foi com criança, então fui ludoterapeuta. A ludoterapia que brinca, a criança aprende brincando, se desenvolve, mostra seus problemas através do jogo, é uma coisa maravilhosa, fantástico. Agora imagine, você dá um brinquedo para uma criança e você ficar observando o que significa aquilo para ela, que energia ela põe ali, por onde ela começa, como é que aquele cérebro está funcionando. E agora a gente pode fazer isso com os colegas de trabalho, não é? Porque é tudo tão Uhum. lúdico, né, no ambiente de trabalho. Na década de 90, as pessoas queriam ser felizes, trabalhar e ser feliz fora do trabalho. Né? Mas no final dos anos 90, já chegando para os anos 2000, né, o século 21, as pessoas querem ser felizes dentro do ambiente de trabalho. Elas não querem só no trabalho ganhar o dinheiro para ser feliz lá fora, no final de semana. Sim. Ela quer ser feliz lá dentro, ela quer poder ter descanso lá dentro, ela quer usar seu poder criativo, sua imaginação, sabe? Trocar com as pessoas, evoluir junto, todo mundo junto. Então, acho que muitos benefícios teve nessa evolução dos tempos, né? E as organizações de trabalho, elas foram evoluindo. Hoje, a gente tem um outro perfil do ambiente de trabalho, né? Tiraram as paredes, deixaram os balcões livres e as pessoas se entreolhando. Eu penso que para algumas coisas não foi muito bom. Imagine o cara que tem TDAH sendo visto o tempo todo, é tortura isso, né? Mas assim, fora esses casos específicos, foi uma coisa que as pessoas podem ter mais liberdade, né? Mais Mas, assim, fluxo. fazendo parênteses aí com o que ela falou do ambiente corporativo aberto e as pessoas que têm esse tipo de transtorno, eu acho que para eles até é bom, porque assim, eles são obrigados a compartilhar com os colegas e os colegas são obrigados a entender qual é a necessidade daquela pessoa. Não penso obrigado, Né? assim. Eu acho que eles se sentem mais à vontade, né? Para poder ter esse contato. Embora às vezes não exista, não, viu? Porque eu já vi lugares que as pessoas estão, o ambiente está aberto, extremamente silencioso, cada um na sua máquina, no seu computador de cabeça baixa, de você, que é um visitante, você entrar, sair, falar com a pessoa que você. E ninguém mais te vê. Ninguém mais te viu ali, só o cara que você foi falar e pronto. Então também tem um outro viés. Eu não sei qual é o modelo agora, né, desse arrumação organizacional, né? Mas eu imagino que possa ter melhorado, que deva ter melhorado, né? Como eu trabalhei muito com dinâmica de grupo, né, e a gente inventava as dinâmicas de grupo, os jogos, para criar esse ambiente favorável, para criar vínculo, abrir um canal de comunicação eficaz, as pessoas aprenderem a dar feedback umas para as outras, a receber o feedback, a dar um feedback com verdade e amor, né? Porque imagina você dar um feedback com verdade e desamor. Então você vai dizer para a pessoa, olha, isso aqui que você fez é uma droga. É verdade, mas não precisa dizer que é uma droga. Né? Pode dizer, olha, isso aqui que você fez, você pode melhorar. Feedback com verdade e amor. E as pessoas não usam a tecnologia do feedback de uma forma boa, às vezes usam de uma forma ruim. Mas eu acho que é isso, Eu acho aprender que a sim. conversar. Né? Ó, vocês estão craqueladas para mim. Como é que estou aí? Como é que eu tô aí? Aqui a gente tá bem, você também, tá É porque normal. começou a Tá chover aqui, bem, né? ó.
pode ser, mas vai Vai melhorar, a gente vai ter que estabiliza a rede. formalizar. É. Beleza. Mas mudou a nossa relação com o trabalho e com o ambiente de trabalho, né, Jana? Então, assim, mudou a nossa relação com o ambiente de trabalho, mas mudou a nossa relação com o trabalho. Eu acho que o trabalho do coach, ele vem meio que, assim, carimbar essa nossa necessidade de encontro com um trabalho com mais propósito, com uma valoração. A gente tem se repensado esse, como a Nay estava colocando, né? A gente tem repensado muito dessa nossa relação com o trabalho, né? Isso é facilitador ou dificultador para um processo criativo? Facilitador. É, eu também Facilitador. acho. Eu acho que é um facilitador. A pessoa, quando ela se relaciona bem nos ambientes dela, quando ela se sente bem fazendo o que ela gosta, o que ela quer fazer, o processo Isso criativo alivia e dela libera, né? é outro. É Ele outro. parte para experimentação, né? Sai do Uhum. network vai para experimentação, porque se o ambiente é favorável, se ele tem confiança, se as pessoas se ele se sente respeitado, valorizado no que ele é, no que ele representa naquele papel, Exato. ele vai se sentir livre, vai se sentir acolhido, então ele cria mais, ele se desenvolve mais, ele tem mais saúde mental no ambiente de E a gente trabalho. cai também naquele ponto, a pessoa para ela se desenvolver bem, desenvolver o lado criativo dela, tem que ter um autoconhecimento. Tem que entender quais são os E, processos dela. Cada um tem o seu processo. Meu processo criativo é um, o seu é outro, o dela é outro. Tem gente isso, que isso. tem uma ideia, acorda, vai lá, anota do lado. Tem gente que está no banheiro tomando banho, eureka, descobrir a fórmula de Bhaskara. Vai lá e anota a fórmula. Está na cozinha e tem a conexão para resolver aquele problema. Então, cada um tem o seu processo. Então, passa muito por essa questão do autoconhecimento, entender o seu funcionamento biológico também, porque Uhum. alguns casos que chegaram para mim, a pessoa tinha um horário fixo de trabalho na empresa, de 8 da manhã às 18, só que ela nunca rendeu bem a vida inteira pelo período da manhã. O melhor horário de trabalho para ela é das 14 até 2 horas da manhã. Então, assim, você tem que entender como é que seu organismo funciona no processo produtivo, para saber que horas que você vai render naquela função, né? Então, assim, é todo um processo de autoconhecimento, que foi o que a gente conversou muito na live passada. Exato. Mas daí então a gente entra um pouco na ideia desse processo criativo. Então a gente trouxe que a criatividade, parte dela é desenvolvida, né? Que a gente precisa aí de alguns ingredientes, tanto internos como neurocognitivos, de regulação afetiva, de bem-estar emocional, quanto externos, com essas características ambientais para que essa criatividade venha à tona. Mas com este combo preparado, né? Eu tive ali um desenvolvimento que me permitiu ser mais criativo, aprendi algumas estratégias, estou num momento ok, tenho as minhas competências cognitivas ali azeitadas, um ambiente legal. E aí, gente, como é que essa criatividade, qual que é a rota que essa criatividade tem que seguir, sem cercear essa criatividade, né? Quase um paradoxo que a gente está falando, né? Como é que eu guio a criatividade, sendo que ela tem que ousar e ser um pouco disruptiva nessa rota, né? Mas e aí, o que vocês... Porque hoje, então, desculpa, só falando, né? Assim, um dos processos que a gente vê é o design thinking, por exemplo, né? Que é essa ideia, assim, da gente ter uma construção de várias etapas que nos auxiliam para lidar com a resolução de um problema de maneira inovadora, de maneira agregadora. O design thinking é um processo criativo, tá certo? Exatamente, exato. Mas aí é um processo criativo de você já tendo um ponto a Uhum. desenvolver. A gente não está falando de coisas aleatórias, a gente está falando de um projeto específico e todo mundo focado e pensando naquele projeto. E ali é aquela história, entra a pessoa que vai coordenar o projeto, e ela dá total liberdade para toda a equipe jogar todas as ideias e imaginar. Preparar, né? Tem uma Tudo, né? preparação inicial, né? Né? Uma Assim, não é uma preparação, coisa aleatória. a Né? incubação, né, da ideia, vai gestar a ideia, vamos incubar essa ideia, vamos gestar a ideia, Uhum. vamos testar a ideia, iluminar essa ideia para depois implementar. E aí, a questão de iluminar a ideia é mostrar a ideia para todos, todas as ideias, né, faz um conjunto, forma uma ideia grande, que é o projeto,
E aí vamos agora mostrar para todo mundo, vamos iluminar essa ideia, vamos implantar isso, vamos testar isso. Eu acho que esses são os caminhos, né, para que qualquer processo criativo ocorra, ele tem que ter uma direção. Não, não é uma coisa aleatória, solta, perdida. Todos têm uma direção, mesmo que seja um projeto exclusivo, individual, particular, ele tem essa sequência, né? Tem todo um processo inicial, não nasce assim, pronto, fei, buf, lá, chegou. Não, não é. Vai aos poucos, vai devagar, vai experimentando, vai desenvolvendo. E a pessoa tem que ter algumas características específicas para isso, né? E a gente pensa assim, como é a pessoa criativa? Como é a personalidade do cara que é muito criativo? Aquele que vive de criação, por exemplo, trabalha com designer, trabalha produzindo música, Que é criando, marqueteira, né, Janaína? é produtora de evento, né? Como é que ela faz para produzir um evento, né? Por exemplo, ela fez a minha mudança inteira e, assim, a gente não precisou chamar ninguém. Desarmaram os móveis, armaram, desarmaram, cortina, não sei o quê, desarmaram tudo. De longe. Então, foi todo um processo de preparação. Ela pensou, não, nós vamos fazer assim, vou fazer assim, assim. Quando ela vai produzir, que ela produz os shows, né, as coisas, as lives dela agora, os shows são em lives, e ela vai e produz todo o ambiente, tudo. E assim, às vezes ela tem que se virar nos 30, não tem tudo à mão, falta coisa, e ela tem que se virar. Quer virar criativo? Vire produtor. Ah, Vai produzir foto, vai produzir vídeo, vai produzir um evento, minha filha, tem uma produzir geladeira. uma festa, entendeu? Que aí você vai ter que ser produtor criativo, porque nem tudo que você vê na TV é real. Tem um ar médio por trás. É isso. Folgada no ator. Mas então, a gente Mas é isso, a gente precisa de uma rota, né? Então, assim, a gente precisa um norte, uma rota. Olha, vamos seguir essas etapas, como a Nairete estava falando, né? Vamos conceber esse contexto como um todo, com as várias variáveis que a gente consegue conceber de antemão, porque, olha, sabendo disso, eu sei que pode ter isso, que pode ter isso, então se eu tenho que desmontar um móvel, eu tenho que ter ferramenta, eu tenho que ter carro, eu tenho que. Então, assim, tem coisas. Exato. Então, nessa rota e com tudo isso, a gente consegue antever algumas coisas, né? Mas por ter essa rota estruturada, isso é um facilitador desse processo, mas a gente também tem uma certa flexibilidade, pensando em características, tanto de personalidade quanto cognitivas, né? Eu ser alguém que consegue administrar as adversidades é algo bastante importante para poder lidar com a criatividade, porque se diante da adversidade eu fico blocado na minha frustração, eu não consigo ter uma alternativa criativa, né, para poder lidar com a situação, que às vezes você tem que, o que eu faço com isso agora, né? Como é que eu me viro nessa situação? Então eu preciso dessa rota, mas eu preciso também ser aberto para poder lidar com as adversidades, e daí se eu preciso se eu sou uma pessoa com características mais preparatórias, assim, se eu preciso estar mais preparada, eu posso ter plano A, plano B, plano C para poder organizar as minhas ansiedades, não é verdade? Mas daí a gente vai desenvolvendo um pouco dessas competências, e conforme a gente vai experienciando, mais a gente vai adquirindo, né, Jana? Você vai se tornando uma produtora melhor com o tempo. Com certeza, a gente vai pegando os macetes da coisa e já aquele perrengue que eu passei na primeira produção eu já não passo mais hoje, né? A gente vai adquirindo experiência e é aquela história. Quanto mais a gente conhece, mais rápido a gente consegue chegar nas soluções para outros desafios parecidos ou até diferentes, mas que aquela experiência pode ajudar a desenvolver. Trabalhar de forma proativa mesmo, né? Você tem que prever o que pode ocorrer, você já se prevenir antes, para não ficar na mão, não dar errado a coisa, né? Ainda mais dentro de uma organização onde você tem que prestar contas, né, do que você do que foi confiado. Então, penso que é muita responsabilidade. Tem que ser muito responsável, tem que ter muita capacidade de ir e vir, flexibilidade mental mesmo, e de comportamento, de relacionamento social, muitas habilidades sociais, né, bem desenvolvidas, para você poder não dar a coisa por encerrado porque você fracassou no meio do processo. Então, a coisa tem que fluir. Precisa fluir, então tem que ter fluência, né?
Tem que E ter isso coerência. também é muito transponível para essa nossa vida autônoma, né? Pensando, por exemplo, aqui na nossa realidade, assim, essa nossa vida aqui que a gente vive, talvez nós que somos profissionais liberais, ou quem está tendo que se reconfigurar dentro do mercado de trabalho, porque foi desligado ao longo do processo da pandemia, né? De alguma forma, a gente talvez tenha em mente que existe aí claro que a gente tem uma desorganização inicial, né? Se a gente passou por algum baque de alguma forma, mas do caos emerge a luz, né? Às vezes, diante dessas situações onde a gente tem uma necessidade, essa necessidade também às vezes é estimuladora dessa criatividade, né? Sim. Assim, e isso tanto no ambiente corporativo quanto no nosso ambiente como profissional liberal, como autônomo e etc. Por exemplo, as pessoas estão fazendo atividade física em casa. Muitas não têm os equipamentos, mas cria. Arranja uma tira, faz uma corda, arranja duas garrafas PET e faz os pesos, e por aí vai, né? Usa a cadeira como apoio e vão fazendo as coisas. Então as pessoas estão criando, desenvolvendo possibilidades, né? E criando novas formas de lidar com as dificuldades que a gente tem no dia a dia. É como você disse no início. Vamos lá, abre a geladeira e você diz, nossa, vou fazer o que hoje? Estou em casa, não sou acostumada a cozinhar, não tem mais quem cozinhe para mim, não posso comprar comida de qualquer lugar, né? Ou não quero comprar comida pronta. Abro a geladeira. Vou fazer isso aqui, vou inventar. Inventa, vai criando, vai misturando, né? A gente viu lá no Mestre do Sabor o cara misturar carne de porco com camarão, daí vamos lá, vamos nessa. Quem sabe a gente vai conseguir virar um MasterChef. Mas é isso, acho que a criatividade ela está em todos os lugares, está para todas as pessoas precisam ter essa consciência de que você inovar, você inventar uma coisa nova, original, isso é uma coisa boa, né? E não Uhum. precisa sofrer porque não tem tudo pronto, né? Vamos construir, vamos aprender a construir, a fazer. Eu penso que essas crianças que estão vivendo essa fase de pandemia, elas serão pessoas muito melhores agora depois da pandemia, porque as mães foram ser mães, Foram né? brincar. E foram brincar com seus filhos. Foram criar, né? Criar até lanches, alimentos, e etc, etc. E, nossa, não tem dinheiro que pague isso, né? A sociedade teve um ganho enorme e eu penso que a gente precisa fortalecer isso, né? A ideia era essa, Acho a que gente conversar e falar um pouquinho sobre coisas que as pessoas também estão pensando e às vezes não tem com quem conversar, não tem com quem falar. E as pessoas estão falando aí, né? A moça falou, a enfermagem UFES falou, às vezes a gente é criativo e fica sobrecarregado. E porque se você faz melhor, as pessoas acham que você tem que fazer tudo, né? Só você tem que fazer, porque você faz melhor, então faz tudo você. Se vira. Te Se vira vira. linda, né? Te vira E não linda. é assim, né? Vamos compartilhar, vamos dividir, vamos flexibilizar, para a gente poder ser mais feliz, né? sim, sim, eu acho que então essa ideia de um processo co-criativo, eu acho que ela está aí de acordo com essa. O que a gente faz é aqui, né? Somos profissionais independentes, mas que a gente se junta para poder trocar ideias e disso cresce alguma coisa, né? Que agrega a É, mim, que agrega a vocês, que agrega quem está ouvindo, né? Assim, o que que vocês estão sentindo? O que que as pessoas que estão ouvindo a gente estão percebendo como criatividade nesse momento? podia falar Porque é isso. isso, assim, se a gente está falando que criatividade é um processo retroalimentado, né? Que quando eu estou sendo criativo, talvez eu gere criatividade. Será que Sim, essa criatividade do dia a dia, ela não é talvez assim a fagulha que a gente precisa para acender a labareda da criatividade para o dia a dia, né? Assim, para o trabalho, para a vida, para tudo. a enfermagem UF está falando, fazer aniversário de brinquedos pela falta desse momento para as crianças. Nossa, a gente já fez aniversário dos sobrinhos, dos sobrinhos do Francisco, dos sobrinhos neto dele, eu falei, faz no Zoom, a mãe fez no Zoom, sabe? A gente já fez uma Zoom aqui para contar história para os meninos, 1 hora da tarde, imagina, foi uma loucura. Mas eu acho que é isso, criar e dar para a criança esse exemplo, eu acho, né? Uhum. Comemorar, fazer aniversário em casa. Um dia desses, a Viviane
fez aniversário do Fares, então ela mostrou para mim o bolinho, tudo preparado, e aí eu cantei parabéns. Então, eu acho que isso são coisas que vai enchendo a vida das pessoas de imaginação. Exato. Então, num momento como esse, que a gente está tão limitado, conceber essas alternativas é uma alternativa criativa. Então, possivelmente essas nossas atitudes do dia a dia, a gente tem que rebolar num home office para ver como é que a gente vai dar conta, né? Por exemplo, na minha realidade, assim, a gente está tendo, não só eu, né? Eu estou fazendo exploração de trabalho de menores aqui e do marido também nesse sentido, assim. Então, todo mundo está tendo que dar conta da casa, de estudar, de trabalhar, de brincar, de cuidar dos cachorros, sabe, assim, é algo que a gente vai tá tendo que se virar o tempo todo, né? E esse exercício eu acho que está ampliando mesmo, como você estava falando, ampliando o repertório das crianças, ampliando o nosso, né? Eu acho que a gente está saindo mais abastecido. Está criando um ambiente colaborativo em casa. Todo mundo tem colaboração. Exato. Exato. As relações estão mais criativas, então imaginativas. As pessoas, para agradarem as outras que estão em casa, estão se virando nos 30. Ninguém nunca pensou de ter tanta gentileza, né? Tanta colaboração. Olha, eu acho o máximo. Quando eu ouço as pessoas falando para mim que estão se desentendendo, estão se estranhando em casa, o marido já dormindo no outro quarto, porque a mulher ronca ou porque faz um barulhinho. Enfim, gente, eu falo, gente, isso não existe. Né? Vamos ver quem ronca mais. Eu acho que a questão é essa, não é que a mulher ronca, é quem ronca mais. Né? E vamos compreender que o momento é para a gente estar junto. A gente está dentro da casa e se separa. Qual é a função, né? Então, vamos ficar juntos, vamos colaborar um com o outro, vamos se conhecer mais. As pessoas não tinham tanto tempo para ficar juntas, não tinham o hábito de uma convivência tão intensa, não é? Diariamente. Alguém trouxe aqui isso, a ideia de que haja criatividade nessa quarentena, assim, nesse sentido. Então, essa minha cunhada, ela faz TikTok? Faz TikTok. Ela se veste, aparece uma boneca com a boca enorme, depois aparece uma mulher cantando com a peruca loira. Nossa, ela é fantástica. Ela é uma artista. Pensa aí. Você já fez um story com filtro de olho claro, cílios. Você viu? Exato. Tava brincando. Exatamente. Devia ter combinado pra gente estar aqui tudo de filtro. Né? É por isso, tipo agora. Exatamente. Eu não vivo sem filtro do Instagram. Não vivo mais. Aí. Eu atendo em psicoterapia aí, ó. Oi. Eu atendo em psicoterapia online, eu sinto uma falta. Excelente. Meu Deus. Então, é isso, é o lúdico, né? A brincadeira. Eu acho que a gente se propõe a estar aqui uma terça-feira, 9 horas da noite, né? Com tanta coisa que a gente tem para fazer, mas a gente prioriza o quê? As pessoas, né? As pessoas que estão em casa, que estão cansados de ver aquela novela chata. Vem pra cá, vem a conexão. Vem bater um papo. Descontrair, né? É um papo cabeça, não, Dani? Eu acho que é. E é isso, né? Eu acho que a nossa ideia é ter uma alternativa criativa para esse momento. Né? Eu acho que quando a gente, na verdade, assim, a nossa proposta, acho que de trocar ideias aqui é uma proposta muito colaborativa, né? Onde a gente troca entre a gente, mas acho que a gente sai agregado de cada um que trouxe alguma coisa aqui, né? De cada um que coloca alguma coisa, a gente fala, nossa, poxa, legal pensar dessa maneira, né? Cada pergunta, então, por exemplo, estava ali a pergunta que eu recebi hoje, por exemplo, nossa, mas o excesso de foco limita a criatividade, né? Assim, então, é um exercício que a gente tem que ficar pensando o tempo todo. A gente tem que estar sempre de maneira ali focada, mas esse equilíbrio entre a criatividade e um comportamento meta-dirigido, porque a criatividade por si só, ela não pode ser também ao léu, senão ela não tem função, né? Ela é um devaneio, que é delicioso, mas ela não me leva à ação. Né? Ela me coloca para ficar nesse plano o tempo todo, nesse planejar, e não me verte, não me coloca para o executar, me fica num pensamento muito difuso.
Mas, por outro lado, o excesso de foco, ele faz com que eu fique, então, assim, existem algumas teorias, né, cognitivas de uma forma geral, que colocam que quando eu fico extremamente focado numa mesma situação, eu tenho a tendência a pensar sempre de acordo com o mesmo padrão, né? Quando de repente eu paro de pensar, e daí existe uma técnica que eu amo de paixão, que eu falo para todo mundo, que é o Pomodoro, quando eu dou um break no meu pensamento, vou pensar em outra coisa e volto, eu naturalmente saio do padrão que eu estava usando para poder lidar com aquela situação, problema, por exemplo, que eu tenho que lidar. O fato de eu ter dado um break, ter pensado em outra coisa, me faz voltar num outro padrão. E possivelmente essa mudança de padrão me permite saídas mais criativas, mais flexíveis, e às vezes eu consigo ter ideias e soluções que até então eu não estava enxergando, que até então eu não estava tendo. Então, essa construção, ela não pode perder o objetivo, mas ela também não pode ficar ali muito fechada em si mesma. Ela tem que permitir a gente oxigenar um pouco as ideias em alguns momentos. Aí buscar outras referências, né? Sair daquele. Também. Você vai buscar outras referências. Alguns critérios, algumas coisas atrapalham muito a criatividade, né? São as regras, os limites impostos pelos outros, né? O tempo e o medo de errar, né? De ser criticado, do julgamento, e o medo de fracassar também. Né? Falou. A criança, ela não tem medo, ela vai e começa a fazer a coisa, ela erra, certo, ela não está preocupada se vai julgar, se não. Ela quer, o intento dela é continuar fazendo aquilo. O adulto não. Porque aqui até hoje muitos adultos, né, mais velhos têm medo da tecnologia. Porque ele tem medo de errar. E de, nossa, você, né? Um dia desse eu estava numa piscina com um pessoal e tinha uma menina de uns 8 anos, 9 anos, e ela falou assim para mim, você não sabe nadar? Aí eu falei, não. Nossa, você não sabe nadar? Eu falei, não. Com essa idade você não sabe nadar? Eu falei, não, vem que eu te ensino. Vem que eu te ensino. Aí eu falei assim, não, eu tenho medo. Ela, não tem medo não, boba. Segura aqui no meu ombro, que eu vou nadando e vou te puxando. Aí eu pensei, a formiga puxando o elefante. Mas E ela insistiu e ela ficou brava, porque assim, eu disse que não sabia nadar e eu não aceitei que ela fosse me ensinar a nadar. Ficou contrariada. Se amarrou, ficou sentada na borda da piscina. O pai dela veio e perguntou, o que foi que houve? Aí ela disse, não, eu quero ensinar essa senhora a nadar. E ela não quer. E ela não sabe. Ela se sentiu desafiada. Então, assim, ela falou tudo aquilo. Se fosse outra pessoa adulta, jamais falaria, né? Tem censura, tem medo, tem aquela coisa toda. E é isso, a gente tem que deixar a criança que tem dentro da gente sair um pouco, né? Ser feliz e colocar essa no foco, com responsabilidade, mas aqui também tem umas características que eu encontrei aqui, viu, Dani? O perfil da pessoa criativa. E eu anotei aqui, né? Nossa live estruturada, não é isso? Muito bom, viu? Tá vendo? É criativa, mas roteirizada. Eu coloquei... Aí eu encontrei aqui que tem muitas pessoas que a personalidade criativa, ela tem muita energia, mas geralmente são pessoas calmas, mais quietas. São espertas. Combina ludicidade, mas com disciplina. Né? Alternam entre imaginação e fantasia com a realidade. São acolhedoras de tendências opostas. Extroversão e introversão. São humildes, mas às vezes muito orgulhosas do que fazem. São apaixonadas pelo trabalho. Têm abertura para o novo. Mas às vezes são rebeldes. Gente, fechou com chave de ouro essa live, essa mulher aqui. Perfil do criativo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E acho que é mais ou menos isso, né? Tô pensando aqui no nosso tempo, ó, a gente tem mais 6 minutos. Mas eu acho que é. Esse é o DNA da criatividade. Tudo isso que a gente falou é o DNA da criatividade. E eu acho que passa por aí. Uhum. Acho que as pessoas devem ter gostado de terem ouvido essas Muito coisas. bom. Quem gostou e estiver Muito por aí, bom. mande um sinalzinho de fogo pra gente que gostou. Um dedinho, deixe alguma coisa. Né? Nos reforcem, Muito né, bom. Dani?
É isso mesmo, é isso mesmo. Mas muito bom, eu vou deixar essa live gravada. Eu vi que teve uns amigos que tiveram problema para gravar live essa semana, mas vou deixar essa live gravada. E daí a gente, e vou colocar ali esses pontos e depois vocês vão complementando os pontos que vocês acham que é importante. Ó, mas as meninas estão colocando aqui excelente, um joinha, reforço positivo na veia. Muito bom, muito bom. A gente precisa ainda aprender essa técnica aí de estimular. E aí, gente, estão me ouvindo, estão me vendo? Bota um dedinho, manda um joinha. E as pessoas vão se movimentando. Não, mas a gente vai experimentando e vai sendo mais criativo nas próximas. A gente vai traz plaquinha, assim, ó. Tem um jeito da gente colocar. Muito bom. Mas é isso, né? Que bom. Eu tô. Muito bom, muito bom. Gostou? Você gostou? Eu gostei. Tem como gostar? Olha só, Então é eu isso. uma colega de faculdade, tem 36 anos que eu não vejo, e ela entrou na live, entrou na primeira que a gente abriu, e depois ela sumiu, a Cláudia Trindade. E aí eu perguntei, Cláudia Trindade, você foi minha colega de faculdade? Aí ela disse, sim, eu mesmo. Coisa Ai, que boa, querido. coisa linda. Mas é muito bom, muito bom. Não ouvi, Então, Jana, não ouvi. Coisas que só as lives proporcionam, né? Tá perdido na live de outra pessoa e acha que o ano tem 30 anos. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É isso. Eu E é acho que isso, né, gente? muito boa noite para todo mundo que esteve presente, que entrou, que veio ficar com a gente essa horinha, né? E muito obrigada, Dani, que com tanta coisa para fazer, deixou os filhinhos lá e veio para. Imagina, mas a gente dá a gente dá uma rebolada criativa. Eu brinco que eu despacho eles para fazer o terceiro turno. Então agora eu fecho os trabalhos. Agora a gente faz o fechamento dos trabalhos, entendeu? Do dia, porque eles dormem cedo. Como eu sou matutina, eu ponho as crianças para dormir cedo, entendeu? Meu marido que sofre, ele é mais vespertino. Mas tá, dá certo. Mas daí as crianças dormem cedo, daí eu consigo ainda fazer alguma coisa à noite. Cada um vai dando um jeito na sua vida, criativamente, para a gente poder viver harmonicamente, não é verdade? Ô, Dani, apareceram dois Rossines na live, além de você. Rapaz, os meus vocines, meu pai e minha irmã, claro. Os meus queridos, meus queridos, meus queridos. A culpa é deles de eu estar aqui. Todos, até a Gil apareceu ali. Valeu, galera. Muito bom, muito bom. Beijo grande, Nossa. gente. Obrigada, viu? Boa noite para vocês. A próxima a gente avisa no meio da semana, como que a gente vai fazer. Isso. A próxima a gente avisa. A gente está terminando as estruturas aqui, daí a gente. Cenas do próximo capítulo, né? Vamos criar novas ideias. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bons sonhos, bons sonhos. Excelente forma de exercitar a criatividade. Combinado? Valeu. Um beijo grande, meninas. Até. Tchau.